sou formada em educação artística com licenciatura em música. Então eu já trabalhei dentro da área da licenciatura mesmo, para ser professora. Não é? Mas assim, desde o início eu não optei assim por ser professora, mas quando eu comecei a dar aula, desde o Fundamental 1, né, até chegar no ensino médio que eu atuo atualmente, eu me identifico muito com a educação. Eu gosto daquilo que eu faço, eu tenho prazer de ensinar. Eu dou aula para alunos das periferias rurais de Ouro Preto, se eu não me engano, Rodrigo... É uma cidade lá próxima de Lavras Novas, a cidade das imediações de Lavras Novas. E são bons alunos, Apesar do preconceito que eles sofrem para os alunos do bairro lá, né, que eles têm os comuns, eles criam identidade desde acordo com o lugar de onde o menino vem e criam as turminhas deles. E eu tenho os alunos dos próprios bairros e imediações. A clientela, ela é um pouco frágil. Eles não valorizam tanto o ambiente escolar, mas me respeitam muito. Só que me respeitam como uma figura carismática. Eu ainda não tentei exercer autoridade sobre eles. Eu trabalho com ensino de língua portuguesa. É um ensino que eu me sinto muito à vontade, porque eu lido com linguagem, então é atemporal, né? Não tem uma marcação de disciplina, mas eu acho que a linguagem engloba muito a questão do sujeito em si. A escola, para mim, é um lugar onde você realmente permite que sujeitos se consolidem, né? O professor está trabalhando com sujeitos que vão entrar no mercado, eles já são sujeitos fora da escola, mas o lugar é a instituição que abarca esse processo de formação, né? Então, eu acredito que a escola se torna, então, esse locus de projeção de indivíduos, né? Uma vez eu fiz uma entrevista com a mulher que montou a escola que eu dava aula, e ela falou que praticamente ela tinha que buscar de cavalo o povo para ser alfabetizado. Então eu não tinha que buscar ninguém de cavalo atualmente, mas a valorização do estudo da comunidade que eu dava aula é a mesma. O que eu percebo é que os alunos, na verdade, eles correspondem ao contexto cultural de onde eles emergem. Eu sempre fico num conflito entre o meio acadêmico e o meio escolar na prática, porque eu percebo que o meio escolar é onde você age, de verdade. É o famoso pôr a mão na massa, porque você está lidando com sujeito. Você não está numa cabine com seu notebook, lendo um texto, um teórico e trabalhando ali com aqueles fantasmas da teoria. Você está com sujeitos reais. Então, eu me sinto como um vetor de mudança. Um vetor mesmo de mudança. Só que é um papel que essa ideologia toda do professor, ela vai ser atravessada por outros imaginários, que são da ordem social, cultural, econômica, né? Eu fui treinado então para ser o quê? Para ser um burguês ilustrado. Eu ia poder falar sobre qualquer coisa, qualquer mesa de bairro, o cara falava, ele saca. Pronto, então foi por isso que eu fiz história. Se meu professor tivesse falado, vem cá, vou te ensinar o seu CBC, vou te ensinar como é que faz um letramento, eu teria desistido da faculdade. Da minha turma de 20 alunos, 16 se formaram. Se 10 forem professores, hoje eu dou minha cara na tapa. Todo mundo formou para ser burguês ilustrado, né? Aí você tem um segmento social de curso, por exemplo, que acaba atraindo a classe média que quer ser. Por exemplo, atualmente, eu não estou querendo sacanear o curso, não. Por exemplo, hoje é o jornalismo, hoje é psicologia, hoje é arquitetura. Então, todo mundo que quer ser um cara bacana, que sabe as coisas interessantes, vai para esses cursos, é a classe média, né? Antigamente era história e filosofia. Hoje esses cursos são de pessoas de classe mais baixa. Então meus colegas lá, tinha gente de 50 anos que queria fazer o primeiro curso superior, porque a mulher tinha e não tinha, eu tinha essa condição, entendeu? A escola tinha a opção do aluno, né, alguns anos anteriores, no ensino médio, a maioria optava por exatas, biológica, né? A área de humanas era um pouquinho desprezada. Eu não gosto muito de leitura, etc. Né? Mas isso tem a tendência de mudar. Né? As áreas já estão intercaladas uma com a outra. Não tá tão gritante como era antes. O pensamento está mudando das pessoas. Eu espero que melhore cada vez mais. Né? Que não haja essa divisão, porque muitos colocam o peso na matemática, né? O peso em português.
né? E esquece as outras áreas que trabalham também, tanto a área de linguagem trabalha tudo. Eu prefiro o professor mais jovem e que sabe, por exemplo, igual tem alguns professores aqui que eles não têm paciência de explicar. E tem uns que não sabem ensinar. Dos professores, de um modo geral, todos são bons, cada um da sua maneira. Todos sabem explicar, pelo menos dos professores que eu não tenho a reclamar de nenhum, porque explicam super bem, têm paciência com a gente. Só que o melhor, se realmente pudesse ser, seriam se fossem professores interativos, porque tem professor que brinca com a matéria. Então isso faz toda a diferença na hora de aprender. Tem professor que faz piada, brinca com o aluno, dá liberdade até um certo ponto. Depois, quando ele vai explicar a matéria, acabou. Já teve o tempo da distração, vai explicar a matéria, todo mundo entende, e é até melhor para isso acontecer. Tem professor que, além dele não ensinar bem, ele, ao invés de causar respeito dentro da sala de aula, ele causa medo. Tem professor que você só tem que ficar calado. Na aula dele você não pode olhar nem pro lado. Então, quer dizer, é um tédio, sua aula dele só dá sono. Se tivesse alguma ordem sobre a escola, se eu fosse diretor ou alguém maior do que isso, eu colocaria um dia para os alunos interagissem mais com os professores, mais com as matérias. Tipo, um dia na nossa antiga escola, que ela veio da mesma que a minha, ele eu já não sei. Não. O Soares Ferreira. Ele sempre fazia um dia de brincadeira, tipo uma gincana, entre os alunos e os professores. E isso valia ponto e isso dava um estímulo a mais. Dava um estímulo a mais para o estudo, entendeu? Era um trabalho em equipe que era muito legal de fazer. Então, é uma coisa simples e que eu colocaria na escola. Se eu tivesse poder, eu colocaria aulas diferentes, tipo música, aprender a tocar instrumento musical, incluiria mais o esporte dentro das escolas, ser psicóloga ou advogada criminalista. Eu tenho entre psicologia ou jornalismo. Eu quero ser ou engenheiro ambiental ou petroquímico. Ninguém quer ser professor. Não. O professor, ele ganha muito pouco, ele é muito... É uma profissão muito bonita e pouco valorizada. E o professor, além que ele chega aqui, ele não tem, por exemplo, um suporte para ele. O professor, às vezes, ele quer dar uma coisa diferente para o aluno, ele não tem uma máquina de xerox na escola que funcione para ele poder fazer alguma coisa diferente. Não tem um data show. Ele não tem se ele quer fazer um passeio, para ele conseguir um ônibus aqui, o aluno, se ele quiser, ele tem que correr atrás, ajudar e tal. Parar para pensar, pagar, tipo, é a profissão mais bonita que tem. Fora o salário do professor, que não é digno com o que ele merece. Eu acho que o professor deveria ter mais infraestrutura para ele poder trabalhar. Eu acho que um professor deveria ser o cargo mais valorizado. Essa é uma das salas do segundo ano da Escola Estadual Dom Silvério. E... aqui... Nossa, velho, que sem graça. Mas aqui estão a nossa sala, que tem ventilador, tudo bonitinho. E é isso. Obrigado, gente. Essa é a turma que está dando tchau para a escola, o terceiro ano. No final do ano vão todos embora. A professora e o estagiário. E o estagiário. E as atividades que eles já fizeram. E a atividade que eles fizeram. Tchau, galera. Muito obrigada. Esse é o corredor do andar de cima. Onde os alunos costumam passar o recreio também. Fica bastante gente aqui. E é um espaço também agradável. É preciso investir nessa formação de indivíduos, porque senão está todo mundo perdido. Se a gente não tiver pelo menos um local de parada, de reflexão, sabe? Então, às vezes eu penso que a minha aula é muito contra a cultura, assim. Não dou atividade, não dou teste. Dou, assim, o mínimo que é necessário, mas, assim, trabalho muito com oficina. Acabei de dar uma oficina de fanzine, os meninos estão super empolgados. Isso deixa a gente muito feliz, sabe? Então, porque a vida lá fora já é muito pressionante, eu acho que a escola não pode ser o lugar da pressão. E o que mais me irrita no sistema educativo ainda é esse peso do vigiar e punir.
Não tô aqui para vigiar aluno, não tô aqui para punir aluno. Eu acho que lá fora eles já são punidos e vigiados demais. No caso, essa hierarquia ela está bem diluída. No caso, no espaço escolar atual, eu acho que em todas as escolas, você tem professores autoritários, mas eles mesmos estão em crise atualmente. São geralmente os mais velhos, seus professores mais velhos. Nossa geração de professores novos precisa desses mais velhos, porque de uma certa forma, até como nós somos concessão de uma referência, que é esse professor disciplinador. Então, nossos alunos nos obedecem quando a gente dá concessões, porque existe um comportamento padrão dos professores desses disciplinadores. Eu acredito que quando eles começarem a se aposentar e desaparecer, provavelmente as nossas relações vão mudar o formato, entendeu? O que acontece? A disciplina ela é necessária, mas o aluno tem que ter essa disciplina também do perfil de si. Que se cria principalmente na rede pública, né? O aluno ele acha que ele está aqui porque ele é obrigado, e ele é obrigado mesmo a estar aqui. Então, já que é um encargo, o professor vem no bojo desse encargo, né? Então, ele é o chato, ele é aquele... Mas eu tento desmistificar esse imaginário. Tento mostrar para os meus alunos, não, estamos aqui com o nosso tempo, temos que aproveitar esse tempo e vamos discutir alguma coisa que seja interessante para todo mundo. Então, eu tento fazer as aulas um espaço para eles, assim, não para eu desfilar com a minha vaidade também, do meu suposto saber, né? E na minha relação interdisciplinar com o meu aluno, não se contempla as relações administrativas que se estabelecem para poder implantar os projetos na escola. Então, ele de repente fala assim, vamos fazer um projeto para educação no trânsito dos meninos. Aí vem aquele projeto ensinando o que são as habilidades que o aluno tem que ter, as regras que eles têm que absorver, e como é que você vai administrar caso eles tenham dúvidas, como que você vai contornando isso. E aí dá a impressão que eu estou produzindo mentes nesse procedimento, entendeu? Porque se eu determino quais habilidades, o procedimento, e eu controlo ele o tempo todo, eu estou trabalhando com ferramentas da administração de produção, né? Que é o que eu vou produzir, como, e como é que eu vou corrigir erros para ter um produto de qualidade. Não opera assim nessa realidade, né? Quando eu comecei, a indisciplina dentro da minha matéria, por exemplo, a arte era um pouco maior. Até conscientizar o aluno que a arte existe para levá-lo a pensar, a ter um outro conceito sobre arte. Isso tem mudado. O aluno está chegando cada vez mais dentro da sala de aula e tem que estar ciente um pouco disso, porque a indisciplina, né, alunos que não entregam determinados trabalhos no prazo X, porque o aluno acha que pode tudo, né? É arte, então não precisa fazer nada, não é? Porque antes era nota, agora é conceito. Mas isso não vai o quê? Desvalorizar a disciplina, né? Então o professor que está inserido nela que tem que valorizar a sua disciplina, seja ela matemática, física, qualquer uma delas, né? Então cabe o professor querer valorizar aquilo que ele faz, né? Mesmo ganhando pouco, mas eu tenho que valorizar o que eu faço, senão não faz sentido eu estar aqui. É algo prazeroso, mesmo que seja não tão reconhecido assim a educação no país, principalmente na minha disciplina, né? Dos tempos para cá tem melhorado muito, né? Então, quando eu entrei nessa escola, até eu mostrar o meu trabalho, tinha-se uma mentalidade diferente de arte, né? Hoje se tem uma outra mentalidade, até os alunos tem essa outra mentalidade, porque antes achavam a arte é só para desenhar, colorir, fazer bagunça na sala de aula. Não é isso. A disciplina existe para mostrar um conceito para o aluno e para a sociedade, levar o aluno a raciocinar também, a pensar como qualquer outra disciplina. O contexto escolar foi criado muito num saber erudito, filas, sala de aula, reprovação, expulsão, de modo que todo mundo queria ser estudado para poder ter bons empregos na década de 40, na década de 30, até a década de 70. Mas hoje, com a educação inclusiva, você tem que conviver com esses meninos na sala de aula. Isso, por um lado, é proveitoso, mas por outro, não, porque o ambiente escolar não está preparado para isso. O
O ambiente foi preparado para quê? Pessoas que queriam se adequar para não ser excluídas da sociedade. Você tinha o poder de excluir. Agora que você tem a função de incluir, o espaço não é suficiente e nós não somos treinados para isso. Então, quando o governo fala que você tem que aprovar um aluno fazendo uma pauta do que ele não sabe para o próximo professor pegar, eu não fui treinado, na verdade, para elaborar essas pautas. E se meu aluno é um analfabeto funcional? Eu não fui treinado também para trabalhar com analfabeto funcional. Eu sou estudado em História e meu treinamento foi o seguinte: eu ia pegar um menino de classe média que quer fazer uma faculdade um dia e que está sendo treinado para isso, que ele quer o saber erudito. E eu ia treinar ele como eu fui treinado, né? E um dia ele entrar na faculdade e ser contente, o pequeno burguês contente. Meu aluno atual não é esse. Eu não culpo ele por isso e não acho ruim, só que eu não fui treinado para isso. O problema do professor é ter uma desvalorização em relação às profissões, que é evidente, sim, porque antigamente a gente tinha um professor como centro, a legitimidade dele estava no saber, né? Ele era alguém que sabia, dentre uma classe grande que não sabia. Então, o professor era legitimado pelo conhecimento. Hoje em dia, qualquer aluno, qualquer pessoa tem conhecimento num piscar de olhos, né? Então, eu acho que parte desse descrédito do profissional vem esse lugar que não é mais legitimado. Então, infelizmente, o professor ele acaba exercendo aquele papel que o Estado quer, o burocrático do conhecimento. Aquele que avalia, estabelece índices, estabelece atividades, mas de forma muito aquém do processo de subjetivação que a escola, que eu acho que é a função da escola. Para um médico chegar a ser médico, ele teve que passar, desde a educação básica até chegar no superior. Ele precisou desse profissional que está aqui. Então, o que? Eles desprezam, muitos que estão na política e fazem as leis, desprezam essa educação básica. Deve ser valorizada. Economicamente, nem se fala, O esforço, igual eu comentei, tô aqui, no final do dia dei 9 aulas. Se eu for colocar no papel, isso não dá uma consulta que um médico ganha de um paciente, Os outros desafios são muitos, mas eu acho que ter consciência do lugar. Eu tento todo momento ter consciência do meu trabalho, tanto de um ponto de vista prático, social, quanto de um ponto de vista espiritual também. Aí eu me sinto meio chateado porque eu podia ser treinado, eu faria questão de ser treinado, nem que eu fosse bem treinado. Mas ele não vai fazer isso não. Eu esperaria, Vamos ver no ambiente próximo, mas eu não alimento a esperança não. Professor, o que é ser professor no ensino público no Brasil? Tem que ser corajoso. Sem coragem não tem como. Para encarar a sala de aula, vencer os obstáculos, você tem que ser corajoso e ter força de vontade de querer algo. Ver a mudança, algum dia isso vai mudar. A expectativa do professor é essa. Pelo menos eu penso desse jeito, de ver um mundo melhor através da educação.